O primeiro dia é assim mesmo. Amanhã a gente já vai estar craque, tá bom? É bom que o meu forno tá ficando super pré-aquecido aqui. Vai assar rapidinho esse pão de mel. Para não atrasar muito a vida de todo mundo, eu vou colocar aqui, gente, o chocolate para ir derretendo, tá? Como eu faço para derreter meu chocolate, tá? Eu gosto de derreter o chocolate em banho-maria. O que a gente vai utilizar aqui para fazer o pão de mel é a cobertura sabor meio amargo, tá bom? Eu gosto muito dessa marca Cical, tá? Eu só trabalho com ela, tá bom? Que apesar de ser uma cobertura fracionada, o sabor dela é muito bom. Então, ele funciona super bem, ele é bem resistente, é fácil de... derrete fácil, ele fica bem fluido, tá? Então, eu vou colocar ele para derreter em banho-maria. Eu esquentei a minha água, a minha leiteirinha, daí eu desligo o fogo, tá? Deixo só o vaporzinho lá. Eu vou colocar um pouquinho de chocolate aqui e já vou deixar lá para derreter, para ser mais rápido e não atrasar muito a nossa vida aqui, tá bom? Ó, só vou deixar aqui enquanto a gente vai fazendo a receita. Vai derretendo nesse vaporzinho aqui, tá? Daí, pode derreter no micro-ondas? Pode. É que eu tenho o hábito de derreter no banho-maria, porque daí quando eu vejo que ele vai começar a endurecer, eu ligo mais um pouquinho a panela e ele já volta ao ponto fluido de novo, tá? Então, eu já tenho o costume de trabalhar com banho-maria, eu só trabalho assim. No micro-ondas, se você for derreter, você tem que colocar ele de 30 em 30 segundos. Você coloca 30 segundos, tira, dá uma mexidinha, coloca mais 30, até ele ficar no ponto desejado, tá? Não deixe ele muito tempo direto no micro-ondas, porque senão corre o risco de você queimar o seu chocolate. E o chocolate queimado, para lidar com ele, não dá. Ele fica grosso, ele fica ruim de trabalhar, não dá para trabalhar. Apesar de ser a cobertura, mesmo assim não dá, tá? Eu não costumo utilizar o chocolate puro para fazer o banho, para fazer as casquinhas. Não só pelo valor, que ele é muito maior do que a cobertura fracionada, mas também pela estabilidade dele. O chocolate puro ele derrete com maior facilidade, a gente precisa fazer a temperagem dele, que é muito mais trabalhosa, tá? Então, por essas questões, eu trabalho somente com a cobertura fracionada mesmo nos doces personalizados, tá? Eu costumo usar o chocolate puro para fazer os meus recheios e o restante das coisas que a gente vai aprender aqui também, tá bom? Hoje em dia, a gente tem aqui no Brasil muitas marcas boas de chocolates fracionados, que eles não desmerecem o nosso produto. Antigamente era mais difícil, né? Ele ficava um residual de gordura na boca que não era nada agradável. Agora, eu, pelo menos, desde que eu comecei a trabalhar com a Cical, já faz 4 anos que eu trabalho com a Cical, eu não obtive nenhuma reclamação, tá? Gente, eu vou começar aqui. Olha, qualquer pergunta, qualquer dúvida vocês façam aí, que eu não tô vendo as mensagens de vocês, mas o marido aqui, suporte, tá vendo e ele vai passando para mim, tá bom? Não fiquem com dúvidas, não existe dúvida boba, tá bom? Aproveite a oportunidade, tirem todas as dúvidas, qualquer pergunta façam mesmo, tá bom? Então eu vou começar aqui já com a minha balancinha, colocando os ingredientes para a gente fazer o nosso pão de mel. Esse pão de mel ele é muito simples de fazer, é uma massa muito gostosa, bem versátil, fácil de trabalhar, tá? É muito gostoso mesmo. Então vamos lá começar. Vou começar pela farinha de trigo aqui, são 220 gramas de farinha de trigo. É que eu preciso peneirar? Você pode peneirar, sim, tá bom? Eu faço aqui, eu não tô peneirando ela, tá? A minha farinha aqui, ela tá bem novinha, então eu não tô peneirando. A diferença maior de peneirar os ingredientes do pão de mel, a gente sente no açúcar mascavo. Porque o açúcar mascavo, ele tem uns pedacinhos de açúcar. Então, quando a gente peneira, ele tira todos esses pedacinhos. E quando a gente não peneira, às vezes fica algum desses pedacinhos de açúcar no meio, tá? Que parece até um pedacinho de melado. Eu acho gostosinho. Então, vamos lá. 80 gramas de açúcar mascavo. Érica, eu preciso usar açúcar mascavo? Existem pessoas que não colocam açúcar mascavo, tá? Só colocam a refinada ou a cristal. Eu sinto muita diferença no sabor. Eu acho que o sabor da mascavo combina com os condimentos que vai no pão de mel, tá? Então, eu não abro mão. 80 de mascavo, 80 de açúcar refinado. Eu não uso a cristal, eu uso só o refinado. Você pode usar o cristal no lugar do refinado, não tem problema nenhum. Eu tô colocando todos os secos aqui, tá bom?
80 de cristal. Daí a gente vai agora para 10 gramas de bicarbonato de sódio. Acho que ele dá mais ou menos meia colher de sopa de bicarbonato. 10 gramas. A gente vai também para 5 gramas de canela em pó, que dá mais ou menos também uma meia colher de sopa, tá, gente? Porque a canela é mais leve. Não vai pesar muito a mão nessa canela, que senão fica muito forte, hein? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Vai falando para mim sobre a imagem e o áudio. Como é que tá? Pronto, tá bom de canela. Noz moscada. Eu tenho o hábito de usar a noz moscada em pó, tá? Você pode comprar a noz moscada e ralar ela também. Eu, depois que comecei a usar em pó, nunca mais ralei noz moscada, tá bom? A noz moscada, ela é bem forte. Então, é uma pitada, assim, ó. Pode caprichar na pitada de noz moscada. E a gente vai colocar 20 gramas de cacau em pó 100%, tá? Não é chocolate em pó, é cacau em pó. Dá 1/4 de xícara, mais ou menos, de cacau em pó. Coloco aqui. Pronto. Daí, agora, a gente vai pros líquidos dessa receita. Deixa eu só pegar aqui o meu chá de cravo e canela que eu me esqueci. Então, isso aqui eu vou falar pra vocês, é assim, ó. Eu não fiz ele aqui porque o processo é muito simples de fazer, então eu vou explicar para vocês como é que eu faço esse chá de cravo e canela. Eu pego a minha leiteirinha, cerca de 500 ml de água mais ou menos. Eu deixo a água ferver, eu coloco um pau de canela grande ou 2 menores e uns 10 cravinhos. E eu deixo ele lá. Deixo o cravo e a canela lá na leiteirinha, tá? Até ela absorver bastante. Daí ele vai ficar mais ou menos nessa cor. Eu coloco ele numa garrafinha e guardo na minha geladeira. Isso aqui, ó, eu uso até acabar, tá bom, gente? E a durabilidade dele é boa, não vai açúcar. É água, cravo e canela em pau. Só, tá bom? Nenhuma pergunta, pessoal? Por enquanto, tranquilo por aí? Ó, eu só vou dar uma mexida aqui no seco. Eu já vou tirar minha balança, porque os líquidos a gente não pesa. Então, assim, é uma massa bem densa, você pode mexer ela com espátula, com fouet, o que você preferir, mas é muito prática, tá? Eu só vou mexer aqui para ajudar um pouquinho pra gente, daí eu tento quebrar um pouquinho as pedrinhas do cacau e do açúcar mascavo, que depois que a gente coloca os líquidos, elas ficam mais resistentes. Vocês entenderam o chá? Alguma dúvida? Dúvidas, falem, hein, por favor. Vamos lá, já dei uma misturada aqui. Faço um buraquinho aqui no meio da vasilha. E daí agora eu vou colocar meia xícara de mel. Eu coloquei favinho, porque esse favinho, gente, na verdade, ó, ele é um alimento glicosado. Ele não é o mel puro, tá bom? Mas o sabor dele é igual ao sabor de mel. A consistência não. E o preço também não. Ele é bem mais em conta do que o mel puro, tá? Então, assim, posso fazer com mel puro? É claro que pode, fica ainda mais gostoso. Mas se eu fizer com esse, eu sinto muita diferença? Não, tá? Ele fica delicioso com esse favinho mesmo. E ele é bem mais em conta que o mel puro e também é mais fácil de trabalhar, porque ele tem uma consistência mais líquida. O mel puro, ele é bem grosso, né? Ele açucara, então ele é mais difícil de trabalhar. Esse aqui é mais tranquilo, tá bom? Ó, meia xícara de mel. Meia xícara de leite. E meia xícara desse chá de cravo e canela que a gente fez. Que eu fiz, que vocês vão fazer também, né? Pronto, coloquei tudo aqui. Acreditem se quiser, acabou. É isso. Só mexer e colocar no forno. Mexer bem. Essas bolinhas que fazem aqui na hora que eu tô mexendo, é sinal de que o meu bicarbonato tá agindo, tá? Quando eu comecei a fazer doces, gente, há 4 anos atrás, vou contando um pouquinho da minha história.
Isso aqui eu não vencia fazer, eu não dava conta. E eu tinha o meu filho pequenininho na época. Nossa, era uma loucura. Eu não fazia personalizado. Então, eu trabalho com doces personalizados há um pouquinho mais de 2 anos. Eu fazia bastante face venda. E o pão de... essa receita de pão de mel aqui é sucesso, viu? Olha, tá vendo como ele fica bonito? Vamos colocar na forma. Daí assim, gente, você pode untar a sua forma com manteiga, com margarina e farinha, com margarina e cacau. Pode usar o papel manteiga, mas eu depois que descobri esse spray desmoldante, eu só uso ele, tá? Porque eu acho muito prático, na verdade, para trabalhar. Então, eu unto sempre com spray. Todos os meus bolos, pão de mel, tudo que eu faço, eu uso esse spray aqui. Essa forminha aqui que eu tô fazendo, um pedacinho de chocolate aqui nela, ela tem 21 por 31. O leite tá morno? Não, o leite acabei de tirar da temperatura ambiente. Eu abri a caixinha agora para fazer. Não precisa ser morno, não, tá bom? Olha, untei bem ela aqui. Essa aqui é 21 por 31, essa forminha. E ela dá certinho para essa quantidade de pão de mel, tá? Você pode dobrar essa receita e fazer numa forma maior, tá bom? Vamos, coloquei tudo aqui. Agora eu vou colocar no meu forno médio por mais ou menos 40 minutos. Daí a gente vai deixar ela aqui no forno e vamos fazer os outros processos, né? Vamos lá. Vou ligar ele de novo aqui. 40 minutinhos. E colocar aqui. Daí, deixa eu ver meu chocolate, como é que tá, pra ver se a gente já consegue trabalhar com chocolate derretido aqui. Só dar uma mexidinha nele, eu vou mostrar pra vocês um pão de mel que eu já tenho pronto aqui, pra vocês verem como é que ele fica, tá bom? Ó, o chocolate já tá quase derretido, gente, só nesse tempinho que ficou aqui no vapor. Tá vendo como é prático? Micro-ondas é mais rápido, mas é aqui, eu sempre vou fazendo assim, ó. Enquanto eu coloco ele pra derreter aqui, eu vou fazendo outras coisas, então eu não me perco. Daí, ó, o meu pão de mel eu já fiz ele anteriormente, cortei e guardei. Tirei da forma, cortei e guardei, para vocês verem como que é essa massa. A durabilidade dele é muito boa, tá embaladinho assim. Esse pão de mel aqui, eu fiz essa receita na sexta-feira. Olha como ele tá ainda, maravilhoso. Qual o nome do mel? Favinho. Aqui no estado de São Paulo eu encontro fácil ele, gente. Eu não sei nos outros estados como é que é, viu? Se tem essa marca ou não. Mas hoje em dia a gente consegue comprar muita coisa pela internet, né? Mas olha, pode ser outra marca. É um alimento glicosado, tá vendo? Alimento glicosado, pode ser de qualquer marca, tá? O sabor dele é incrível. Substitui o mel muito bem. Repete a forma. Forma é 21 por 31, essa que eu usei. Onde que eu mostro a massinha? Mostro aqui no celular ou mostro lá? Olha, gente, esse aqui eu fiz na sexta-feira. Ele ainda tá bem úmido, tá? Esse pão de mel, quando a gente usa ele, o certo é você fazer ele num dia, deixar descansar e começar a utilizar no outro, tá bom? Olha, ele é bem gostoso. Ele tá até meladinho ainda, tá vendo? Por conta do mel. É bem gostoso. Esse aqui eu usei... Eu vou mostrar para vocês depois os cortadores que eu usei para cortar esse aqui, que é o do tamanho da nossa forminha, tá? Deixa eu ver se o chocolate já tá bom. Vai fermento? Não vai fermento. O bicarbonato, ele faz a vez do fermento aqui nessa receita, tá bom? Eu vou tirar só um pouco de coisa daqui, pra gente começar a trabalhar com o chocolate derretido. Mais alguma dúvida, gente? Com relação à massa? Pode colocar na forminha do pão de mel? Pode. Quando eu fazia pão de mel, eu tinha todas aquelas forminhas redondas e fazia. Porém, eu achava aquilo muito trabalhoso para lavar depois. O sufoco que ficava, porque ele fica bem grudentinho essa massa. Ela desenforma e mesmo assim fica na forma. Então, gente, eu sempre, mesmo quando eu vendia ele fácil venda, eu vendia nesse formato,
recheava ele e banhava, tá? E as vendas sempre eram sucesso, mas você pode fazer na forminha de pão de mel. É que aqui, como a gente vai fazer a casquinha de chocolate, é mais fácil você fazer da forma grande, que facilita a vida. Porque você vai cortar ele para caber na nossa casquinha, né? Então vamos ver o chocolate aqui, para ver se a gente já consegue comer. De trigo, qual é a medida? De novo. 220 gramas, tá, gente? De farinha de trigo. Dá uma xícara mais 3/4 de xícara, mais ou menos, tá? Uma xícara mais 3/4, isso aí. Eu coloquei aqui na conversão. Ó, o chocolate já tá derretido quase por inteiro. Com vaporzinho. Daí eu mantenho ele aqui na minha leiteirinha, ó. E daí o vaporzinho vai ficando aqui. Ele não endurece com facilidade, tá? Daí tem duas maneiras de você trabalhar com esse chocolate. Você pode colocar ele num saquinho, o que faz menos sujeira, ou você pode usar a colher mesmo. Eu já prefiro usar com a colher, tá? Não tenho o hábito de colocar no saquinho, não. Porque eu acho que depois ele endurece, é mais difícil para derreter de novo. Então eu faço assim, olha, eu vou usar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Para a gente fazer esses dois modelos que estão aqui. Eu usei essa forminha aqui da BWB 812, que é uma forminha de acetato tripla, para quem não conhece, ela é em 3 partes, ó. Ela vem as 2 partes de acetato, mais o siliconinho do meio, que é essa forma para fazer casquinhas mesmo para rechear, tá? Então eu vou usar essa quadradinha aqui, que isso facilita muito a nossa vida, e vou usar a redondinha, também da BWB, que é número 802, tá bom? A gente vai usar essas duas aqui. Daí, vamos lá. Como é que eu uso essa forminha? Vocês podem ver, isso para quem nunca usou, tá, gente? É muito simples. Aqui tá dando para ver, amor? Aqui ela tem uma marcação de nível aqui nela, ó, tá vendo? Um risquinho. Tá dando para ver? Então, a gente tem que encher de chocolate derretido até essa marcação. Então, eu venho aqui e vou colocar chocolate nela, tá? Ó, foi até a marcação. Daí, na hora que eu coloco o chocolate, eu dou uma batidinha aqui, umas batidinhas, porque fica algumas bolinhas de ar, tá bom? Então, pra gente tentar tirar o ar desse chocolate, a gente faz essas batidinhas. Daí, eu pego essa parte do silicone, tá dando pra ver? Coloco aqui, ó. Não afundei ainda, só coloquei em cima do chocolate derretido, venho com a outra parte encaixando, ó, buraquinho pra cima, buraquinho pra cima. Coloco aqui e aperto. Apertei, pronto, viro de ponta cabeça e passo os dedos nas laterais assim, só para garantir que o chocolate fique em todo o nosso formato aqui, tá bom? Ele, quanto tempo fica no forno? Cerca de 40 minutos, Dani, mas vai depender do seu forno, tá? Às vezes demora um pouquinho mais, mas é mais ou menos 40 minutos. Eu vou mostrar o teste do dedo. Tem um testinho que a gente faz para saber quando a massa tá boa. Eu vou mostrar para vocês, tá? Você não recheia? Oi? Recheio. Eu vou colocar essa casquinha lá, daí eu vou falar já para vocês sobre o recheio, tá? Vamos lá. Ah, gente, o doce personalizado tem que ser gostoso também, né? Tem que ter recheio, tem que ter cobertura, eu coloco tudo. Então, ó, vou colocando aqui no nível, a mesma coisa que a outra. Eu tinha muito preconceito com pasta americana. Eu sempre trabalhei com... Eu comecei trabalhando com brigadeiros gourmet, fazia muito brigadeiro gourmet. E minhas amigas que tinham criança pequena sempre falavam pra mim, Érica, por que você não trabalha com pasta americana? Mas eu acho a pasta americana muito ruim. Ainda acho, tá? Então eu falava, ah, não, é muito ruim. E eu tinha comido alguns doces personalizados que eu achei muito ruim. Então eu não queria fazer. Até que um dia eu comprei uma pasta e fui modelar e me apaixonei. E daí eu falei, eu vou fazer com pasta, mas eu quero que o doce seja gostoso. Então ele tem que ter recheio, cupcake tem que ter cobertura, porque quem não gostar da pasta, tira a pasta e come o doce, certo? Então vamos lá, vou pôr isso aqui na geladeira, tá? Ó, já fiz o outro também. Recheio pode ser doce de leite brigadeiro? Pode, eu vou falar para vocês já. Eu vou ensinar, amanhã a gente vai fazer o cupcake. Eu vou ensinar uma briganache para vocês, que fica delicioso aqui também. Mas eu tenho o hábito de pão de mel só rechear com doce de leite. Então, o que eu faço? O nosso famoso leite condensado cozido, que para mim não tem para ninguém. Eu uso leite só moça, tá, gente? Apesar que hoje em dia tá dificílimo a gente achar uma promoção, né? Subiu muito o preço.
eu não abro mão do leite moça, tá? Não sou patrocinada, tá? Não abro mão, porque eu acho que ele tem a textura diferente. Quando cozinho doce de leite, não tem para ninguém, né? Ele não açucara, ele fica gostoso, ele fica cremoso. Então, eu uso só o leite moça. Como é que eu faço? Para quem nunca cozinhou doce de leite, eu acredito que a maioria já deve ter cozinhado. Eu coloco ele a lata na panela de pressão. Normalmente eu cozinho de 3 latas por vez, já sem o rótulo. Deixo um dedinho para cima da lata de água e eu conto 40 minutos depois que começou a pegar a pressão, tá bom? E deixo minha lata lá. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que fica a consistência desse doce de leite. Nesse tempo aqui, ó. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Ó, ele fica assim. Às vezes fica, ó. Eu tenho outro aqui que eu já coloquei na bisnaga que tá até um pouco mais clarinho, tá? Eu acho que foi a altura que eu coloquei a minha chama. Mas eu deixo de 40 a 45 minutos. Não deixo menos que isso, senão ele fica muito molinho, tá? Assim ele fica bom até para trabalhar de bico. Até se quiser cobrir cupcake com ele, dá. E fica delicioso. O pão de mel com doce de leite super combinam, né? Mas você pode rechear com brigadeiro. Amanhã a receita que eu vou fazer de briganache, nos cupcakes, é maravilhosa para rechear pão de mel também. Para fazer bolo, para fazer tudo. Vocês vão amar. Tá bom? Vamos esperar um pouquinho lá o nosso pão de mel. As nossas casquinhas. E a gente já volta a fazê-las aqui, tá? Pra gente já fazer a nossa decoração. Alguma dúvida, gente? Perguntas, sugestões? Eu tô falando muito rápido, tá dando pra entender? Tem uma amiga que faz tudo com leitinho no grupo. Com leitinho? Eu acho que é... Modelagem de pasta de leitinho? Ai, é deliciosa, né? Eu nunca fiz a pasta de leitinho. Nenhuma dúvida mais? Bom, já tá fazendo um cheirinho aqui desse forno, vocês não estão entendendo. Gente, esse pão de mel é bom, viu? É muito bom. Bom demais. Quem come, pede bis. Eu garanto pra vocês. Quer fazer fácil e venda? Fazer esse pão de mel recheio com doce de leite, banha ele assim no chocolate? Meu Deus, eu não venci a vender. Até hoje o pessoal pede, mas agora fica mais complicado, porque... o personalizado, eu gosto muito de fazer, para mim é uma terapia, mas toma muito tempo da gente, né? Então não dá mais para... Eu não consigo mais agregar as duas coisas, o faço e venda e os personalizados. Eu tive que focar em uma coisa só, tá bom? Durabilidade. Durabilidade do pão de mel? Luciene. Luciene, então. Ele dura... Eu corto ele, ele fica fechadinho. O meu eu não deixo mais de uma semana, tá? Eu não deixo. Ainda mais ele sem estar banhado. Banhado ele dura um pouco mais. Mas eu não costumo deixar mais. Mas uma semana, fechadinho assim, embaladinho, ele dura tranquilamente. Depois que você recheia e banha com chocolate, eu acredito que ele dure até mais que isso. Acho que vai até uns 15 dias. Ele recheado e coberto. Porque daí o chocolate veda ele, não entra mais ar, não entra mais nada, não... é mais difícil. E como ele é uma massa condimentada, a durabilidade dele é grande, né? Mas eu não costumo deixar mais de uma semana, não. Nem chega uma semana, para falar a verdade, viu? Porque daqui a pouco, ele ainda fiz sexta, ele ainda tá bem elástica a massa, tá gostosa para trabalhar, mas daqui uns dias ela começa a ficar ressecada, tá? E daí não fica gostoso. Ele tem que ser fofinho assim, tem que ser gostosinho para trabalhar, tá bom? Pra pessoa comer e tá gostosinho, tá fofinho, senão ele fica muito ressecado. Então, no máximo, eu deixo no máximo uma semana, tá? Para utilizar ele. Quando eu vejo que o aspecto dele já tá começando a ficar seco, eu não uso mais não, tá bom? Tanto que essa receita que eu passei para vocês é meia receita da que eu fazia normalmente. Só que como ela rendia bastante, eu tava usando só para os personalizados, eu reduzi ela, tá? Porque com uma coisinha desse aqui, a gente vai fazer uns 3 pão de mel daquele. Acho que aqui tá mais fininho, acho que uns 2 a gente vai fazer. Deixa eu ver se a gente consegue trabalhar com a nossa casquinha um pouquinho já. Pode ser de doce de leite ou brigadeiro sem problemas o recheio. Você pode rechear do que você quiser, gente. Com beijinho fica maravilhoso. Você faz aquele beijinho, aquela consistência mais molinha na panela, você deixa menos tempo, não ponto de enrolar, um ponto a menos, você coloca o beijinho, fica delicioso mesmo. Você pode colocar o recheio que você quiser, tá bom?
que fica bom. Deixa eu dar uma olhada nas nossas casquinhas para ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho com elas. Alguma dúvida mais aí, gente? Não tô vendo. Olha, esse aqui, ó, deixa eu mostrar de novo, gente, para quem entrou depois. Isso aqui não é mel puro, tá? Ele é um alimento glicosado, sabor mel. Eu uso dessa marca Favinho, eu nunca comprei de outra marca. Essa marca é maravilhosa, a consistência dele é muito boa, ele é bem liquidozinho para trabalhar, tá? Não é grosso que nem mel, e o sabor dele é sabor de mel, tá bom? Gente, para quem não conseguiu pegar a live desde o começo, a gente começou um pouco atrasado, porque a gente teve uns probleminhas técnicos, tá? Mas a gente vai deixar disponível para vocês essa aula por mais ou menos uns 10 dias, tá bom? Então, para quem não conseguiu pegar desde o início, para quem não conseguir assistir agora, a gente vai mandar no grupo depois e vocês vão ter uns 10 dias para poder ver essa aula ainda, tá bom? Tá aqui as decorações que a gente vai fazer hoje, que é a cabecinha do Papai Noel, do pão de mel redondo, e aqui ele saindo da chaminézinha, tá? No quadrado, tá bom? A gente vai fazer já. Eu coloquei já as casquinhas na geladeira, eu só tô dando um tempinho pra gente usar aquelas mesmas, tá? E... Você tá olhando... Gente, eu tô olhando aqui porque eu tô vendo as mensagens pra ver se eu consigo enxergar, mas tá difícil, viu? Ah, quando tiver banhado, eu acredito que cerca de uns 15 dias, tá bom? Porque depois que você dá o banho de chocolate nesse pão de mel, depois que a gente coloca a casquinha nele, ele já não vai absorver mais umidade, né? Então ele dura bastante. Mas não chega a isso, gente, porque vocês vão vender assim, ó. É muito rápido. E assim, eu vou fazer pro Natal. Para você não ter que entregar um pão de mel muito, com 15 dias pro cliente, não precisa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas as nossas decorações. A gente vai deixar as nossas decorações fechadinhas. Você pode fazer... Primeira semana de dezembro, você já começa os apliques de pasta americana, tá? Faz todas as decorações, deixa guardada. Daí, uns 10 dias para... uns 5 dias da entrega, a gente começa a fazer os pães de mel. Que daí já faz uma linha de produção, depois vai colocando a decoração. Posso falar sobre açúcar mascavo, sim. O que eu uso, eu acho que ele é do escuro, ó. Eu não sei... se bem que eu acho que eu já comprei um que é um pouco mais escuro que esse, gente, olha. É esse aqui. Onde eu compro, eu só encontro esse, tá? Mas eu já usei um. Esse açúcar mascavo que eu compro, ele é maravilhoso. Ele é também da mesma marca do mel, é Favinho, tá bom? Ele é muito bom. Ele tem uns pelotinhos que parecem melaço no meio dele. É bem gostosinho. Qual chá? Não é. O chá não é em pó. Deixa eu mostrar para vocês, quem entrou depois. O chá é isso aqui, ó. É um chá de cravo e canela. Como é que eu fiz esse chá? Eu fervi no meu canequinho mais ou menos 500 ml de água. Coloquei 1 ou 2 pauzinhos de canela e uns 10 cravinhos. E deixei ele lá, tá? Daí ele fica assim. Eu pego todo esse chá que eu fiz, guardo numa garrafinha e eu deixo ele na geladeira até quando eu precisar usar ele, até acabar, tá bom? A gente vai fazer esse processo da casquinha, rechear o pão de mel e daí a gente vai sentar para fazer as modelagens em pasta americana, tá? Que a gente vai terminar todo esse processo primeiro e já vai fazer as modelagens, mas agora vai ser rápido. Que beleza, consultora da Tupperware, olha lá. Fala nome. Zilda, eu amo Tupperware, Zilda, nossa senhora, eu sou apaixonada, eu não posso ver um catálogo, eu tenho que sair de perto, senão o marido fica bravo. Não tem necessidade de bater na batedeira, é muito simples, isso você não bate, você só mistura os ingredientes. Não tem necessidade de você sujar a batedeira para isso, você pode mexer com o fouet, que eu acho mais fácil, ou com uma espátula pão duro, só misturar e colocar na forma, é simples, só misturar tudo, gente, não tem segredo, tá? Deixa eu ver nossas casquinhas aqui para ver se a gente já consegue fazer o segundo passo delas.
Vamos ver se dá. Vou fazer com uma e depois eu faço com a outra. Olha lá. Daí eu tirei aqui a forma, tá pegando, né? Olha, tirei a parte de cima. Daí, aquele siliconinho que a gente colocou, ele ficou aqui, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar ele, coloco o meu dedinho aqui embaixo e tiro ele. Tá vendo? Daí ficou essa rebarbona aqui. Quando a gente faz um doce personalizado, a gente tem que pensar que esse doce vai decorar uma mesa, tá? Então a gente tem que cuidar dos acabamentos. Então, ó, eu puxo a rebarba, ela sai inteira. Isso aqui, gente, é dinheiro, tá? Olha, a gente vai devolver ele pra nossa panelinha aqui, ó. Porque é chocolate bom essa rebarba aqui. A gente acabou de utilizar, a gente tira e vai reutilizar agora, tá bom? Não joga fora não, pelo amor de Deus. Vamos lá, vou pegar o redondo que eu acho que já vai dar pra rechear os dois. Aí a gente já vai mexendo com a nossa pasta americana e depois a gente aplica neles, tá bom? A gente já recheia de uma vez só. Quem entrou depois tem alguma pergunta? Mesma coisa, ó. O redondo sempre sai com maior facilidade. Sai até as rebarbinhas quase todas juntas aqui. Qual o preço da... Preço do quê? Então, Ana, isso vai variar muito da região que você tá e do trabalho, né, que você fizer. Que nem um desses personalizados aqui, eu tô no interior de São Paulo. Eu vendo por R$10 cada, tá bom? Esse aqui daí a gente faz o quê? A gente vai colocar ele no saquinho, coloca uma fitinha de cetim nele ou até numa caixinha que agrega valor. Daí na caixinha você cobra um pouco mais caro se for necessário, tá? Se ela não entrar no custo. Mas eu aqui vendo por R$10 cada desse jeito, ele já acabado. Ou personalizado, tá bom? Gente, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, doce de leite. Eu já coloquei aqui na bisnaga só para facilitar a nossa vida. Tá vendo? Então eu venho aqui, vamos caprichar, ó. Coloco todo o fundinho dessa casquinha com o doce de leite, que esse é o leite condensado moça cozido. Da outra mesma coisa, tá vendo? Daí, eu venho aqui, deixa eu contando um pouquinho. Eu sempre gosto de já cortar com cortadores o que eu vou precisar usar aqui. Eu tenho uns cortadores que são mais ou menos o tamanho aqui da minha embalagem, tá vendo? Para eu poder facilitar a minha vida na hora de colocar aqui. Daí assim, gente, ele tá com bastante doce de leite, mas eu não posso deixar que essa massinha passe do meu nível aqui, tá? Esse aqui eu já cortei com esse cortador, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar, olha o espaço que eu tenho para colocar massa. Então eu vou cortar ele, tá, gente, ó. Eu corto ele para colocar ali, ó. Daí agora eu venho com a massinha aqui, tá vendo? E afundo aqui. No redondo, eu vou colocar esse quadrado mesmo. Eu poderia cortar redondo, mas dá para usar esse mesmo. Eu não preciso ficar fazendo, tá vendo, ó? Outra metade. E afundo aqui, ó. Isso aqui é sucesso, viu, gente? Olha, afundei os dois. Não deixo passar muito aqui, por conta do nosso acabamento. Veio com o chocolate derretido. E agora eu vou preenchendo, ó. Preencho toda a parte de cima dele aqui. Mesma coisa do redondinho. Nossa, esse chocolate até é cheiroso, viu? Muito bom. E o pão de mel tá cheirando bom aqui, vocês não têm uma noção. Aí, batidinha pra tirar as bolinhas de ar, ó. Tá vendo? Tá formando bolinhas aqui, elas estão estourando. Essa batidinha que a gente dá agora, ela tem que ser... Essa batidinha que a gente dá agora, nesse momento, ela tem que ser com menor intensidade do que a gente fez a primeira vez, porque o chocolate da parte de baixo já tá durinho, tá? Pra gente não correr o risco de quebrar ele. Então, com a minha delicadeza, eu já quebrei um monte de vezes, gente. Eu vou voltar isso pra geladeira, tá, pessoal? Daí a gente já vai começando a fazer as decorações, tá bom? Ó, volto pra geladeira pra endurecer essa parte, tá? Dessas rebarbinhas que ficaram aqui, depois a gente tira pra poder fazer o acabamento, tá bom? Agora a gente vai começar a parte mais gostosa do processo, que
que é esse processo de criação, de mexer com pasta americana. Então, enquanto vai arrumando ali, deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho 34 anos, sou casada, tenho um filhinho de quase vai fazer 5 anos em março. Eu sempre trabalhei fora a minha vida inteira. Eu sou formada em logística e comércio exterior e sempre trabalhei fora em firmas, no mundo corporativo, sempre. Depois que eu tive meu filho, eu resolvi parar de trabalhar fora para viver a maternidade. E eu sempre tive uma busca incessante pela realização profissional, ia atrás e trabalhava bastante, queria me realizar profissionalmente, mas não sentia ainda que tinha alcançado aquilo. Então, quando meu filho nasceu, depois que ele, para a festinha de 1 ano dele, eu fiz doces para a festinha dele, mas não personalizados, fiz brigadeiros gourmet. E aquilo foi um sucesso que me falavam, por que você não faz para vender? Daí eu comecei a fazer brigadeiros, comecei a fazer pão de mel e tudo mais. Depois de 2 anos, eu trabalho com confeitaria um pouco mais de 4 anos. Não, 4 anos, gente, que meu filho vai fazer 5, eu comecei na festinha de 1 ano dele. Daí, há pouco mais de 2 anos, eu comecei a fazer os personalizados de pasta americana. E me descobri. Eu amo trabalhar com personalizados. Hoje eu me sinto realizada profissionalmente, graças a Deus. Eu não preciso mais ir atrás dos meus clientes, eles que vêm atrás de mim, e isso para mim é um privilégio que eu pensei que nunca fosse chegar e chegou, graças a Deus. Então, assim, você fala, nossa, mas eu vou começar a fazer agora. Como é que eu vou conseguir encontrar uma clientela? Se a gente trabalha direitinho, a gente faz um produto de qualidade, usa ingredientes bons, capricha, coloca o nosso amor naquilo, a gente consegue, viu? Se eu conseguir, você também pode conseguir, tá bom? Forno normal, quanto tempo? Cerca de 40 minutos, Mara. Tá? A mesma coisa. Eu vou ensinar para vocês, daqui a pouco vai apitar o meu timer aqui, eu vou mostrar para vocês um segredinho de como a gente faz para ver o ponto do pão de mel, para bolo, para tudo, para ver se tá no ponto, tá? Se precisa ficar mais no forno ou não. Eu vou mostrar para vocês já já, tá bom? Vamos falar um pouquinho da pasta americana, enquanto ele termina lá de gelar? Eu costumo trabalhar... Vocês me perguntaram, alguém me perguntou isso no grupo da pasta, acho que foi a Daniele, que perguntou da pasta americana colorida, se ela já tinha colorida. Eu prefiro trabalhar com a pasta colorida quando eu vou mexer com coisas coloridas, que é a maioria das coisas, tá? Tem mais uma colorida lá, pega lá. Eu compro essa aqui, ó. Nunca usei outra marca, tá, gente? Essa da Art Color, por exemplo, essa aqui é a branca, tá? Que é sabor chocolate branco. Olha. Eu não tô vendo lá se tá aparecendo aqui. Essa é a branca. Então, assim, tem gente que prefere colorir a pasta em casa. Eu até uso, que nem a pele que a gente vai usar para fazer o Papai Noel aqui, eu colori em casa, com corante em gel. Mas eu prefiro, sempre que eu tenho a cor disponível, comprar colorida. Que ela vem assim, ó. Ela vem uma quantidade um pouco menor. Mas por que eu gosto da colorida? Porque eu colori a pasta para decoração. Se eu não finalizei minha decoração e minha pasta, de repente, acabou, é difícil eu conseguir chegar no mesmo tom, tá? Então, por isso que eu prefiro já trabalhar com a pasta colorida. Além de ser muito mais fácil, que a gente não precisa ficar fazendo com sujeira, com corante e tudo mais. Tá bom? Pode fazer inteiro. Só que daí você não vai usar essa forminha de acetato que a gente fez para fazer esse tipo de pão de mel aqui, ó, tá? Porque senão o pão de mel inteiro ele não vai caber aqui, tá bom? Porque para ele tem que ficar o acabamento bonitinho, gente, quando a gente faz o personalizado. E se a gente coloca muita massa, ele fica abaulado aqui, não fica legal. Mas se você quiser vender como faço e vendo, ou então você dá o banho nele, ao invés de usar a forminha de acetato, você pode colocar ele inteiro, não tem problema, tá bom? Marca da pasta. Art Color. Eu tô tentando enxergar, gente, por isso que eu tô perto, tá? Ó, é Art Color. Eu nunca usei a pasta americana de outra marca, para dizer para vocês. Eu não sei se nem onde eu compro aqui na minha cidade tem de outra marca. Acho que só tem a pasta elástica. É, pasta de flores, que é a pasta elástica. Mas eu não gostei de trabalhar com ela, porque eu faço não serviu, tá? Então, essa aqui, ó, Art Color. Hoje em dia, a gente encontra quase todas as cores dessa pasta americana, tá? É fácil. Se você não tem loja de confeitaria... Ah, o forno acabou de apitar. Obrigada, elas estão me avisando.
Vamos ver como é que tá aqui, que daí eu vou fazer o teste para ver se já tá bom, para mostrar para vocês. Nossa, que quente que tá. Eu vou tirar ele. Gente, eu vou só desenformar meu chocolate ali primeiro, porque senão vai ficar com o calor da forma ali e vai derreter o chocolate, tá bom? Então eu já tiro ali, deixei o forno aberto. Ó, deu 40 minutos no forno pré-aquecido, tá? Vamos ver se já dá para tirar aqui, ó. Acho que tem que ficar mais um pouquinho, viu? Tá vendo que ele não tá todo branquinho aqui, ó? Eu apertei aqui, ele ainda ficou um pedacinho aqui escuro. Então, isso é sinal de que ele ainda não tá na temperatura ideal, tá bom? É porque, assim, quando a gente tá com pressa, demora mais, né? Faz parte. Lembra? Eu falei no começo, gente. Muitas pessoas entraram depois. Perdi alguma coisa. O que acontece? Trabalhar com doce personalizado é exercício de paciência, tá? Então, essas coisas acontecem de propósito, só pra gente já ir treinando a paciência de vocês, porque não adianta ter pressa, tem que ter paciência. Eu vou tirar o nosso pão de mel lá pra vocês verem. Que cheiro bom! Não precisa, eu vou tirar. Daí eu já vejo também a quantidade. Olha que massa mais linda! Tá dando pra ver, será? Olha aí. Vou mostrar pra vocês o teste. Como é que eu faço pra ver se ele tá no ponto? Eu vou vir aqui, delicadamente, com o meu dedo e vou apertar a massa. Ó, afundou, voltou. Se a massa voltou, é porque ela tá no ponto. Caso eu aperte e ela continue afundada, o meu dedinho aqui, é porque ela ainda precisa assar mais um pouquinho. Gente, descobriu isso, você nunca mais erra ponto de massa. Não precisa ficar furando, não. Tá, ó, afundou. Voltou. Tá vendo? Tá no ponto. Quando eu afundo e fico o buraquinho aqui, é porque ela não tá, tá? Depois de aberta, a pasta, não, pasta americana não vai na geladeira, Mara. Pasta americana não gosta de umidade, gente, tá bom? Pasta americana é fora da geladeira. Depois que você fizer os doces e entregar, se a pessoa quiser guardar na geladeira, não tem problema, que ele já cumpriu a função dele, que era de dar um doce bonito e decorado para a pessoa. Mas ela mela açúcar, ela é pasta de açúcar, né? Então ela fica toda melada se vai na geladeira, tá? Então não pode. Ela não gosta de umidade, não gosta de ambiente úmido. Vamos fazer o teste aqui para saber quantos dá mais ou menos dessa aqui, ó. Cortador de 5x5, tá? Só pra gente ter uma noção. 1, 2, 3. Me ajudem com a matemática. 4, 5. 15 pães de mel essa receita desse tamanhão, tá? Que ele, ó, bem fofinha. Ele já soltou. Uma dica para quem trabalha com desmoldante. Eu não vou fazer isso agora, tá? Porque eu não vou desenformar ela agora. Porque a gente tem outras coisas para fazer aqui. Quem trabalha com o spray desmoldante, que é tipo esse que eu usei, o certo é você desenformar quente, tá bom? Porque depois que ele esfria, para desenformar é muito difícil. Então, assim, tirou do fogo, espera só um pouquinho para não queimar a mão e já desenforma. Daí ele solta todinho, ele já tá todo soltinho aqui nas laterais. Todo soltinho, tá bom? Gente, vamos pôr a mão na massa? Literalmente, vamos pôr a mão na pasta agora? Vou pôr para cá, deixa eu desenformar o nosso chocolate. E vamos trabalhar. Eu vou colocar o canudo aqui já no nosso pão de mel quadrado, porque daí a gente já senta para fazer as decorações e finaliza lá com as decorações, tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Ai, linda, não é linda? Olha, essa massa aqui é uma herança que eu ganhei. Eu perdi uma tia faz pouco tempo e foi ela que me ensinou a fazer esse pão de mel maravilhoso. Eu falo que é herança que ela deixou para mim. Que, gente, é muito... Não tem quem não gosta. Até quem não gosta de pão de mel. Tem gente que fala para mim, eu não gosto de pão de mel. Prova essa massa pé de bis. É incrível, tá? Olha, tá vendo que ficou as rebarbinhas aqui? Vixe, Maria, tá quente a base. Só um minuto, gente. Eu acabei de tirar a forma, falei que não ia pôr e coloquei em cima da minha forma. Vamos lá. Ossos do ofício, pera aí. Eu vou mudar de... Mas se eu mudar de lugar, não vai dar pra ver. Vou colocar aqui na frente. Vira pra mim. Só um minuto, tá? Que eu tô tentando achar um local aqui. Mas aqui tá quente. Aqui tá quente, quente, quente. Aqui tava a minha forma. Deixa eu pôr no isopor. Daí segura, ó. Pronto, o disquinho de isopor aqui. Ó.
Tirei, vou tirar a rebarba dele aqui, tá vendo? Pra gente fazer o acabamento dele. Então, eu tiro a rebarba aqui. Do quadrado a gente sempre tira com a faquinha. E do redondo, minha tesourinha de precisão, tá fácil? Aí, Roger, aquela pequenininha. Perguntas? Depois eu corto a massa? Que? Eu não entendi, Ana, perdão. O que eu vou contar na massa? Não entendi a pergunta, Ana. Ai, linda essa receita, não é? É maravilhoso mesmo. Nossa, grudou aqui. Olha, o redondo, eu prefiro cortar essa rebarbinha aqui com a tesourinha, tá? Porque fica mais fácil. Gente, ele tá derretendo embaixo porque eu coloquei ele em cima da bancada quente. Vocês acreditam? Vamos lá, né? Ao vivo. Vamos pôr o canudinho nesse pão de mel? Olha que eu faço. Ó, aqui, pulo do gato. A gente precisa ver como que esse pão de mel vai ficar em pé. Olha aqui o pronto, só para vocês compararem. Tá vendo? Então, ele tem que ficar de um jeito que a gente consiga ver a decoração dele. Se a gente colocar essa parte bonitinha dele aqui pra frente... Aí, ó, se a gente coloca essa parte bonitinha pra frente, você vê que ele pende pra baixo? Eu não consigo ver a decoração. Então, eu tenho que trabalhar assim, ó, desse jeito, tá? Que fique a parte retinha pra frente. Tá vendo? Então, a parte que tá sem o acabamento é que a gente vai deixar pra frente pra aplicar a pasta americana. Então, a gente vai colocar o canudinho em cima desse pão de mel, sempre nos orientando pela frente dele, tá? A receita voou, lógico, eu passei para o pessoal no grupo ontem, Ana. Eu passo de novo, tá? Porque essa receita é muito boa. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui que a gente vai disponibilizar para vocês verem de novo a aula. Daí a gente coloca a receita na descrição. É lógico que eu vou contar. Herança para todos nós, né? Vamos, deixa eu pegar o canudinho aqui para a gente ver como é que faz. Ó. Chocolate, lógico que pode, tá? Eu vou deixar pra gente fazer com chocolate branco nossos bombons, porque a gente vai colorir ele, tá? Pra ficar bonito. Daí esse eu fiz com preto, mas a gente vai fazer com branco nas aulas dos bombons, tá bom? Gente, olha como é que eu faço pra colocar esse palito. Ó, olha que maravilha meu banho-maria. Ainda tá morninha minha água aqui, ainda tem o vapor, então meu chocolate ainda tá derretido, tá? Então, não tá dando pra ver a panela. Ah, aqui, deu pra ver. Eu tenho uma faquinha aqui, coitada, tá tudo tortinha até, de tanto que eu uso ela, pareceu. Eu pego essa faquinha que ela tem uma pontinha finíssima, tá vendo? Eu acho que é faquinha de cortar legumes, se eu não me engano. Eu só uso pra isso, tá, gente? Mergulho ela aqui no chocolate. Tô dando uma mexidinha porque esse chocolate tá morninho. Tá vendo? E daí, eu venho aqui, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Lembrando que sempre a gente vai deixar à frente. Eu tô fazendo de frente pra vocês, tá? Tá dando pra ver aqui? Tá, né? Opa, caiu. Pronto. Vem aqui, ó, com a faquinha quente. Opa. Afundei. Pronto, ó. Já fez um buraquinho aqui no meu pão de mel. Daí, eu venho com o meu canudinho, ó. Vou usar aqui, na nossa decoração que eu fiz antes, eu fiz um verde, agora eu vou usar um douradinho pra diferenciar, tá bom? Ó, esse é um canudinho de papel, tá? Eu pego, mergulho ele aqui também, a pontinha dele no chocolate, seguro aqui e vou rodando, ó. Até afundar. Afundou. Pronto, ó, tá preso. Agora a gente tem que esperar um pouquinho para ele secar. Mas daí a gente já vai trabalhando na nossa decoração lá. Eu já vou deixar... Depois eu faço o laço, tá, gente? Senão vai entortar tudo aqui. Bora decorar agora? Vamos fazer pasta americana? Vou bem devagar. Se eu tiver rápido, vocês me avisam, tá bom? Eu quero que todo mundo aprenda, todo mundo entenda. Qualquer dúvida, perguntem, tá, pessoal? Por favor.